Karina, boa noite. Seja bem-vinda. Você que não está em Marília hoje, está em Catanduva. Olha só, hein? Internacional. Boa noite, Karina. Boa noite, queridos amigos, Norton, Marília, Carol e todos que estão nos acompanhando. É sempre muito bom nós estarmos reunidos, conversando sobre doutrina espírita. É sempre uma alegria. Eu acho que nós vamos... Ah, sim, agora sim. Tudo bem, Norton? Agora sim, já reapareceu. É porque ele estava no arquivo. Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos hoje conversar, como de praxe, vamos aprender um pouco mais com Emmanuel, benfeitor espiritual do Chico Xavier, que é um profundo conhecedor do Novo Testamento e nos ensina como estudá-lo. Ele segue uma orientação interessante que está contida na obra Renúncia, um dos seus romances históricos, onde Alcione, um espírito superior, nos ensina a selecionar um versículo do Novo Testamento e refletir, comentar, e vai nos dizer que cada versículo, cada frase contém um fato material de estudo e reflexão. Então, Emmanuel faz isso na série Fonte Viva. E, às vezes, seleciona uma pequenina frase e tece comentários a respeito. E nós vamos juntos com o benfeitor, não complementando, porque isso não nos cabe, ninguém complementa nada aqui, mas nós vamos fazendo correlações, refletindo um pouco a respeito do assunto. E o tema de hoje, em que perseveras? E o versículo está em Atos, capítulo 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, meus amigos, esse versículo está contido no item Pentecostes, uma festa que acontece 50 dias após a Páscoa e após o retorno de Jesus para o plano espiritual, ressurreição. Nós tivemos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, pontos luminosos, de voz direta, xenoglossia, que é um tipo de mediunidade poliglota, que permitiu que representantes estrangeiros que lá estavam entendessem na própria língua os mesmos ensinamentos espirituais ditos em línguas diferentes. Uma lição de revelação espiritual bastante marcante. Então, havia ali em Jerusalém, por conta da festa, uma pequena multidão. Alguns diziam que as pessoas estavam embriagadas, haviam bebido. Então, Pedro tem uma fala bem forte, evangélica, a esse grupo. Esse grupo grande de pessoas perseveram no evangelho. Então, vamos ver o que Emmanuel nos diz com relação a isso. Então, comenta o benfeitor. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. Comentam entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Então, meus amigos, vejam só, os tempos apostólicos, eles foram realmente marcantes, não é para menos. O cristianismo, ele precisava ser divulgado, ser implantado, portanto, repleto de manifestações da espiritualidade, não é? Os fenômenos do Pentecostes, eles prosseguiram entre os primeiros cristãos, repetindo-se entre os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs, as igrejas. Então, eram necessários, sim, sinais concretos da presença de Deus para fortalecer a fé daquelas pessoas
estimular a perseverança e a coragem na divulgação e na vivência da Boa Nova. Portanto, as curas por imposição de mãos eram frequentes. Nós tivemos mártires dando grandes testemunhos de fé pelo Evangelho, pelo Cristo. Fenômenos mediúnicos eram constantes. E o próprio Emmanuel, na obra Ave Cristo, também um dos seus romances históricos, ele vai nos dizer o seguinte, que os cristãos eram conhecidos pela capacidade de sacrifício pessoal, a bem de todos, pela vontade, pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal e pela diligência que empregavam no aperfeiçoamento de si mesmos. Então, nós vamos ter vários modelos interessantes de comunidades cristãs. Entre elas, a igreja de Antioquia, uma região da Turquia. E Emmanuel vai nos dizer na obra Paulo e Estevão, as assembleias eram dominadas por um profundo amor espiritual, num ambiente de simplicidade pura. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos, as dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas havia fenômenos de vozes diretas, que é um fenômeno mediúnico, que nós aprendemos lá no livro dos médiuns, chamada também de pneumatofonia. Portanto, meus amigos, uma época fenomênica, marcante realmente, com revelações e necessária para o fortalecimento da fé. Então, diz Emmanuel, asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados. Então, vamos lembrar que no transcorrer dos tempos, o cristianismo primitivo foi sendo deturpado. A proposta evangélica do Cristo foi desviada pelos homens. E houve uma contaminação da pureza das bases do cristianismo, pelos interesses políticos, pelos interesses de poder dos religiosos, interpretações equivocadas e tantas outras. Ou seja, houve um afastamento da lei de amor pregada pelo Cristo. E quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós fechamos as portas para a felicidade, para a espiritualidade maior. Saímos do fluxo divino do amor. Então, diz Emmanuel, as oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. No entanto, apesar de tudo isso, meus amigos, a presença de Deus prossegue sempre. Nós é que fechamos as portas, ou escolhemos outros caminhos e não perseveramos. Mas nós temos aqueles que perseveraram, que foram enviados ou conseguiram manter o Evangelho em sua pureza nos corações. E a misericórdia e a providência divina estão envolvidas nisso, são eternas. Mas nós ainda somos bastante acanhados em termos evolutivos, e isso dificulta bastante a compreensão da lei de Deus. Nós vamos ter lá na obra A Gênese, no capítulo 2, item 20, Kardec vai nos dizer que, tendo como base o princípio de que a providência é a solicitude de Deus para com as criaturas, a ação providencial se manifesta porque Deus está em toda parte,
Tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes, diz o nosso codificador. E por que é difícil para nós entendermos essa questão, essa dinâmica de funcionamento da lei? Porque essa ação da lei de Deus, às vezes, se manifesta através de uma doença, de uma dificuldade, de uma doença de longo curso, mas que é oportunidade de resgates antigos ou ainda é um benefício para evitarmos mais quedas ou equívocos. E só vamos realmente compreender plenamente o sofrimento, as dificuldades sob o alicerce da doutrina espírita, meus amigos, que nos traz as grandes verdades do espírito, como a reencarnação, a imortalidade da alma e todo o processo evolutivo do espírito. Então, diz Emmanuel, a atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Atualmente, o egoísmo predomina mesmo, nós somos imperfeitos. E muitos estão envolvidos pelo materialismo, pelo apego e interesses pessoais e distantes das questões espirituais, como o filho pródigo, que somos nós. No entanto, o Pai aguarda o nosso retorno. Embora nós tenhamos todo um roteiro que Jesus nos deixou, nós ainda conflitamos nos entendimentos. Ficamos nos pontos de vista do personalismo, como diz o benfeitor, entrando em embates pessoais ao invés de realizarmos um bom combate, combatemos as próprias imperfeições. Mas Jesus nos enviou o Consolador prometido, que é o Espiritismo, e as vozes do céu falaram novamente com a humanidade, em uma referência ao Pentecostes, em diversas línguas, através das mediunidades, confortando, revivendo o Evangelho através dos trabalhos na casa espírita. No entanto, meus amigos, mesmo nós, ou entre nós espíritas imperfeitos, pessoas comuns que somos falhos, nós ainda conflitamos em opiniões pessoais. Muitas vezes, acima da vivência fraternal e solidária, aqui nos convida o Evangelho. Então vai dizer Emmanuel, concluindo a lição, a bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a vulnerabilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Olha a chamada forte de Emmanuel para todos nós. Queridos amigos, em que direção nós somos perseverantes? Essa é a pergunta da noite. Muito cuidado com a instabilidade e a fragilidade dos homens, novas ideias, infiltrações doutrinárias, novas classificações, pessoas querendo atualizar Kardec, mensagens mediúnicas de pseudo-sábios, condutas duvidosas, que nós estamos aplaudindo sem uma análise, uma reflexão mais profunda. Então, nós devemos ficar muito atentos a isso. O nosso modelo e guia é Jesus. Ele deve ser permanente. Jesus, o governador espiritual do planeta, nos enviou o Consolador prometido. Os espíritos superiores da codificação são espíritos da equipe de Jesus. Então, o convite é para que nós saiamos do personalismo, combatendo o egoísmo, que é uma verdadeira chaga para a sociedade, como dizem os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, e para perseverar no bem, mantendo a essência da mensagem de Jesus.
Ou seja, meus queridos amigos, acionemos a vontade, essa potência incrível, potência íntima da alma, é um tesouro que nós temos, um tesouro íntimo, para que nós possamos, assim, executar a proposta amorosa de Deus, de Jesus, trabalhando, sendo útil, trabalhando com assertividade, determinação, responsabilidade e perseverando no trabalho do bem, no trabalho do Evangelho. Meus amigos queridos, nós vamos encerrar os comentários por aqui, voltamos com o Norton. Vamos encerrar aqui, Norton. Muito bem, muito obrigado, Karina. Parabéns por mais essa excelente exposição. Vamos começar, então, pela Carol Manzano. Carolzinha, e aí? Tudo bem? Gostou? Boa noite. Eu amei, Norton. Boa noite a todos. Tem uma coisa que a gente sempre fala nos nossos estudos, que é diante de uma dificuldade pensar o que Jesus faria, né? Mas também não é para a gente desanimar, porque Jesus é um espírito perfeito e a gente é imperfeito. Então, como é que a gente vai agir como Jesus, né? Mas a ideia é justamente essa, da gente estar aqui estudando, é fazer isso, é perseverar. É a gente aprender, tentar aplicar um pouquinho ali, né? E aí a gente vai evoluindo. Karina, muito obrigada, viu? Foi uma fala acolhedora. Muito bem, só lembrando que o pessoal do chat também pode fazer a sua pergunta se tiver alguma dúvida em relação à palestra de hoje e também fazer o seu comentário aí no chat do YouTube, tá bom? Marília Candeloro, boa noite, seja bem-vinda. E os seus comentários, Marília? O microfoninho só? Ligar o microfone aí? Aí, beleza. Boa noite a todos. Karina, muito, muito importante, não é, a sua fala de hoje, nessa questão da perseverança. E eu lembrei, tem uma passagem, você falou do egoísmo, né? Tem uma passagem de um livro que se chama Felicidade, do Mathieu Ricard, que ele fala assim, se a gente tivesse uma suspeita, que tivesse entrado um ladrão dentro da casa da gente ia procurar por todos os cômodos, né? Até ver se não estava lá. Então, ele fala isso para que a gente possa buscar os ladrões que estão dentro de nós. Porque o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, faz com que a gente não consiga realmente perseverar na fé em Cristo, nos modelos de Jesus, e ficarmos aprisionados a encontrar o mal que está fora. E de alguma forma, isso nos distancia de uma forma de viver, como o modelo de Jesus, não é? Porque ele não buscava, o modelo dele era só de amor, ele era um modelo puro, não é? Não tinha nenhum interesse, as pessoas nem vamos pensar, mesmo não acolhendo, ele perseverou sempre. Então, acho que essa lição, ela vem toda hora para nós, porque nós ainda temos realmente muitos aspectos mais egoístas que nos impedem de seguir esse modelo de uma forma mais plena, né? Acho que é um caminho árduo aí, e que a gente precisa olhar mesmo para os nossos porões, né? Mas acho que é muito bom, acho que mais uma pérola, né, para a gente poder pensar um pouco mais. Perfeito, muito obrigado, viu, Marília, pela sua participação. Mandar uma boa noite também para Camila Marengo, que está nos acompanhando através do YouTube. E, Karina, você gostaria de completar, acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Que nós possamos, então, prosseguir, não é, Norton, amigos, prosseguir com otimismo, com confiança, com fé, acionando a nossa vontade no sentido da perseverança, né? Nós já sabemos o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nos deixou todo um roteiro, já sabemos o que temos que fazer, né? Então, nós que possamos realmente seguir esse nosso modelo e guia, que é Jesus. E um beijo no coração de cada um de vocês, muita paz. Foi uma alegria nós estarmos juntos aqui por alguns minutos, viu, meus amigos?